Fala galera, Zaborima galera, tamo junto na nossa série completa chamada de Filosofando na História. E na nossa filosofia antiga vamos falar hoje, sabe sobre quem? Sobre Aristóteles. Aristóteles, exatamente. Platão, roda a vinheta! Bom pessoal, como eu brinquei aqui com vocês no começo dessa nossa chamada, Aristóteles, é isso mesmo, esse era o nome de Platão. Na verdade, ele foi conhecido mundialmente pelo nome de Platão, que na verdade não é um nome, e sim uma espécie de apelido. Platão, robusto, corpulento, costas largas, né? Além de um excelente e um dos maiores filósofos da história, Platão era fortão, era um cara da academia. Isso mesmo, Academia de Platão. Platão nasceu por volta de 427 a.C. e morreu por volta de 347 a.C. Então ele viveu a sua vida madura no século V de Atenas, juntamente com o seu mestre, Sócrates. Isso mesmo, pessoal. Platão vai ser considerado, dentro dessa lógica da filosofia antiga, como um socrático, que está nessa ideia da discussão sobre a ideia do homem, da vivência, do homem em sociedade, nessa antropologia humana, dentro de uma discussão sobre a episteme, a epistemologia, a busca por uma verdade absoluta, dentro de uma discussão que rompeu a barreira dos chamados pré-socráticos. Platão, então, é um seguidor de Sócrates. Bom, pessoal, Atenas, no século V, vivia o seu auge, o século ouro de Atenas da Grécia Antiga. Lá nas nossas aulas de história, nós falamos já sobre as polis gregas. Agora aqui no nosso Filosofando na História para os grandes vestibulares e o Enem, você tem a ideia de que é muito importante pensar historicamente. Estamos no século V, o século de ouro de Atenas, onde a busca pela democracia, pela discussão, pelo debate, era então um grande ponto que os filósofos, principalmente os filósofos socráticos, estavam trazendo. Platão, então, pessoal, é um seguidor de Sócrates. A gente tem uma ideia, né, de que sempre quando a gente fala de Platão, um grande resumo de história, ele escreveu bastante, tá, galera? Platão, então, escreveu em formas de diálogos, uma escrita literária, mas desses escritos aparece a sua filosofia. Diferentemente de Sócrates, que então falava, debatia, discutia, o Platão vai escrever. Mas o mais interessante das obras platônicas, pessoal, é o fato de que ele escrevia colocando o Sócrates como o seu principal personagens. Muitos autores dividem as obras de Platão entre as obras iniciais, onde o Sócrates é literalmente o Sócrates histórico, falado por Platão, e você tem daí a ideia de uma fase que o Platão então começa a falar com o Sócrates, ou seja, o Sócrates nessa segunda fase platônica é mais um personagem. E a parte final das suas obras, onde aparece então aí, né, o Sócrates mais deixado, não de lado, mas um Platão que faz grandes reflexões, até mesmo reflexões sobre si mesmo. Bom, para o Enem, para o vestibular, a grande discussão que o Platão traz para nós, pessoal, é a ideia do chamada teoria das ideias, ou a ideia do idealismo platônico, que a gente fala de teoria das formas, ou simplesmente a ideia de que no mundo em que há, então, dois planos, um plano inteligível, chamado de mundo das ideias, e um plano, então, sensível, que é o nosso mundo real, esse mundo que a gente vive, o mundo apreendido pelos sentidos. Bom, em nível mais acadêmico, pessoal, isso é conhecido como teoria das formas. Mas para o Enem, para o vestibular, aparece sim a ideia da teoria das ideias. Bom, vamos tentar entender isso a partir, né, do principal obra de Platão. A principal obra de Platão, pessoal, é o livro da República, que foi dividido em vários volumes, são 10 volumes. E lá, então, pessoal, temos um grande compilado das ideias platônicas, sobretudo a ideia da teoria das ideias, o mundo das ideias. Vamos pensar, então, pessoal, em dois mundos. Para Platão, há uma divisão entre corpo e alma. Corpo seria um mundo sensível, um mundo apreendido pelos sentidos, o olfato, a visão, o tato, o falar.
e o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias. Esse mundo está mais relacionado a uma ideia de alma, a uma essência verdadeira. Nessa lógica, pessoal, o mundo sensível é um mundo corruptível, é um mundo que ele pode então ser modificado, é um mundo que tem então aparências, é um mundo que não é perfeito, ele é imperfeito. Já o mundo das ideias, pessoal, que vem então a partir da nossa ideia de alma, de essência, esse mundo é perfeito. É um local onde as ideias estão totalmente feitas, estão comprovadas e são verdadeiras. Nessa lógica, então, pessoal, a alma encontra o corpo. Nesse encontro de alma e corpo é chamado de teoria da reminiscência. Nessa ideia da reminiscência, pessoal, você pensa que, né, o homem, ele aprende, ele consegue entender as coisas do mundo sensível a partir daquilo que estava cravado dentro dele das ideias. É um processo de entendimento de mundo, mas esse mundo então degenerado, esse mundo imperfeito, que é o mundo sensível, esse mundo então, pessoal, ele vai ser transitório, ele vai acabar, ele vai morrer, e o que vai sobreviver então é as ideias. Essa é uma das principais lógicas da ideia de mundo das ideias de Platão. Tem muita gente que critica, o Platão é só mundo das ideias, nossa, que chatice. Pô, mas vamos parar para pensar. Vou dar aqui um exemplo para vocês, um exemplo bastante interessante. Aliás, pessoal, há uma ideia de que depois que o Sócrates morreu, o Platão procurou várias lógicas, estudou com várias pessoas, e aí ele também estudou na escola de Pitágoras, ou seja, bebeu na escola de Pitágoras, que era um matemático pré-socrático. Não é à toa que quando o Platão construiu a sua escola, chamado de Academia de Platão, lá então havia um escrito na entrada: não entre aqui se você não souber geometria. Olha o valor que Platão dava para a ideia de matemática. E o nome academia, pessoal, vem por causa que o terreno que Platão adquiriu para construir sua academia era então de um cara chamado Academos. E nesse ponto, então, lá na academia, você discutia matemática, você discutia as teorias, você então ficava ali filosofando, aprendendo e estudando. E a partir desses estudos, a partir desse encontro, desses debates de ideias, você construía conhecimento. E aí então você conseguia então chegar próximo desse mundo das ideias que está dentro de você. Beleza, o exemplo que eu vou dar para vocês tem a ver com a matemática. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem a ideia de que o número ele é perfeito, ele é universal. A matemática está em qualquer tempo, em qualquer momento. E aí você fala, pense no número 1. Aí você pensou, número 1. Onde está esse número 1? Está na sua cabeça. Beleza, mas se você morrer, o número 1 acaba. Talvez acabe para você, mas ele vai continuar. Mas se toda a humanidade morrer, o número 1 acaba? Então, mas será que não pode, depois que toda a humanidade morrer, surgir uma força de inteligência, ou humana, ou sobre-humana, ou de qualquer forma, que possa então descobrir a matemática, e então eles saberem da existência do número 1? Aí é o plano das ideias. O mundo das ideias, pessoal, é um mundo perfeito, inerente ao tempo, e que está além dos nossos corpos físicos, está em todo momento e em todo lugar. Esse mundo das ideias, então, ele vai ser aprendido pelas pessoas. E aí, então, esse mundo que nós vivemos é apenas cópias imperfeitas do mundo das ideias. Nessa lógica, então, pessoal, de corpo e alma, o encontro, talvez, desse mundo das ideias é depois que a gente, então, voltar para lá. Se a alma veio do mundo das ideias e o corpo, então, tomando sua forma, vai aprendendo aquilo que estava dentro do mundo das ideias a partir do mundo sensível, é aí, então, que se dá o fim da nossa existência, mas não das ideias. Bom, pessoal, nessa lógica, então, pessoal, vemos que uma das principais referências que a gente vê na teoria de Platão é num dos livros da República, o 7º livro da República. O Platão traz uma chamada alegoria. Muita gente fala que é um mito, é o famoso mito da caverna, ou simplesmente a alegoria da caverna. Aqui ele faz uma espécie de ideia, de explicação, como que é então essa relação do mundo das ideias e o mundo, né, sensível. Bom, Platão fala que existe uma caverna e nessa caverna então vivem prisioneiros. Esses prisioneiros então conseguem apenas ver através das frestas da entrada da caverna as sombras que se dá para perceber
com, né, a fogueira, o fogo que existe dentro da caverna. As sombras de imagens, imagens que são projetadas nas paredes da caverna. Essas imagens vêm da luminosidade que sai de fora da caverna através das frestas que lá existem. Então eles ouviam barulhos, sons e imaginavam cavalos, animais, e eles então só viam as sombras dessas imagens. Lá pelas tantas, um desses prisioneiros consegue se libertar, sai da caverna e consegue ver a verdade, o mundo como ele é. Ao ver isso, pessoal, é engraçado que o Platão até fala, né, que quando sai da caverna, a primeira coisa que dói são os seus olhos. Ele enxerga ali o sol, a luminosidade do sol, isso deixa ele bastante perturbado. Olha só, a luz. Né? Nesse ponto, então, pessoal, esse cara que saiu da caverna, esse prisioneiro, volta para a caverna para falar para os outros prisioneiros que o que eles estavam vivendo é apenas aparências e não o mundo real. O mundo real estava fora da caverna. Nessa lógica, então, pessoal, esse prisioneiro começa a tentar convencer as pessoas de que o que eles viviam era um falso e não verdadeiro. Os prisioneiros ficam bravos com esse cara que saiu da caverna e acaba matando ele. Existem várias explicações sobre a alegoria da caverna. Uma delas é, pessoal, de que as sombras que essas pessoas viam dentro da caverna são apenas as sombras do mundo sensível, ou seja, a cópia do mundo inteligível, que é o mundo verdadeiro que está lá fora. Bom, as prisões que está guardando esses caras dentro da caverna são as opiniões, as meras opiniões, que é chamado em grego de doxa. E obviamente, pessoal, que estar preso ali naquela caverna é viver num mundo, né, e que não consegue se libertar. Desta maneira, então, pessoal, esse prisioneiro que saiu dentro da alegoria pode ser visto como um filósofo, aquela pessoa que estuda, que sai da caverna, que aprende, que entende o mundo inteligível a partir dos seus estudos e do seu conhecimento. E aí ele tenta alertar as pessoas que estão dentro da caverna. Ele tenta então tirar as pessoas das suas meras opiniões e começa a colocar a ideia de uma busca pela verdade. Olha só que interessante, né? E muitos autores acabam dizendo também, pessoal, que uma das referências do mito da caverna é o próprio Sócrates, o mestre de Platão, que morreu por alertar as pessoas, por dizer para elas a busca pela verdade, e foi então acusado injustamente e acabou então pagando com a morte. Beleza? O mito da caverna, então, é contido num dos principais livros da República de Platão, que está então no livro 7. Uma outra ideia que todo mundo conhece sobre Platão, pessoal, está contido num diálogo, num livro chamado aí O Banquete. No banquete, pessoal, costumeiramente as pessoas contam que surge a ideia do amor platônico, esse amor idealizado. Lá nesse banquete havia um grande momento de discussão sobre o amor e o Sócrates, de novo, sendo personagem de Platão, discursa sobre o amor. E ele fala que é um amor, que é uma busca incessante pelo conhecimento, por uma busca de se chegar mais próximo desse mundo das ideias. Nessa ideia, então, pessoal, a referência que a gente faz aí do amor é de que quando você então está numa busca constante, o amor então seria uma ideia, uma idealização. Muitas pessoas romantizaram essa ideia colocando o amor platônico como um amor inatingível, né? Uma vontade que não se atinge. Obviamente, não se atinge no mundo sensível, mas se atinge talvez no mundo das ideias. Beleza, pessoal? Bom, esta ideia, essa teoria das ideias é tão forte no mundo ocidental que depois o cristianismo vai adaptar o platonismo para uma ideia de que o mundo das ideias é o encontro com Deus, é um mundo que não está nesse plano, né? Então o Platão, pessoal, é uma das maiores bases do pensamento ocidental da história, tá? Então no livro O Banquete aparece a ideia do amor platônico. Tudo bem, pessoal? Então, mundo das ideias, a diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível, o amor platônico, a teoria da reminiscência, onde você, a partir dos contatos com o mundo sensível, você volta a pensar sobre aquilo que já estava dentro de você no mundo das ideias. Lá na Idade Moderna, pessoal, por exemplo, com René Descartes, a gente vai ter essa ideia de que
o mundo das ideias, o idealismo da racionalidade, a ideia inata presa em você, ou seja, dentro de você. Então Platão, pessoal, é um dos maiores filósofos que inicia toda uma discussão sobre um pensamento ocidental. Tudo bem? Platão é importantíssimo e geralmente sempre cai nas provas do Enem e dos vestibulares que cobram aí a teoria da filosofia antiga. Tudo bem? Bom, o último ponto para a gente lembrar de Platão, então, é a ideia da sua política, beleza? Na política, o Platão às vezes é muito criticado. Por quê? Porque ele é um cara elitista, ele é um cara da aristocracia ateniense e ele era um crítico da democracia ateniense. Ele achava, pessoal, que esta democracia, onde todos podiam participar, todos, obviamente, homens que viviam na cidade de Atenas. Todos os homens, mesmo os ricos ou pobres, poderiam participar da democracia ateniense. Beleza? Mas ele achava que isso era complicado, porque ele cria uma ideia de que existem 3 tipos de almas, 3 tipos de essências em pessoas. E uma delas é a ideia de que as pessoas mais pobres, elas tinham um tipo de alma, e essa alma era a alma concupiscível, ou seja, levado pela concupiscência, pelos desejos, pelas vontades. E obviamente que esse tipo de alma ela é um pouco mais voltada para as coisas do mundo sensível. E as pessoas mais pobres não saberiam governar uma grande cidade. O segundo tipo de alma, pessoal, é a chamada alma irracível. Que estava muito nas pessoas, por exemplo, em militares, em soldados, em pessoas que tinham esse tipo de alma que era essencial para a proteção e para a guerra, mas não para governar, porque era mais propícia para uma tirania. E havia o terceiro tipo de alma. Para Platão, o terceiro tipo de alma era a alma racional. E essa alma racional era contido naqueles caras que chegaram mais próximo do mundo das ideias. Quem são esses caras? Os filósofos. Isso é chamado de sofocracia, ou seja, o governo dos filósofos. Então, nessa lógica, pessoal, Platão achava que quem deveria governar Atenas, quem deveria fazer política, seria os filósofos, as pessoas que chegaram mais próximo do mundo das ideias, da verdade absoluta, e essas pessoas tinham, então, capacidade de governar. Isso é uma crítica da democracia ateniense, e muita gente critica Platão por isso, colocando ele como um elitista, um aristocrata. Beleza, pessoal? Bom, fizemos aí então uma discussão completa sobre... Completa não, né, pessoal? Uma discussão necessária para você acertar questões de filosofia ou tentar entender e querer se aprofundar. Vale a pena ler Platão, tá, pessoal? Dá para ler, porque é legal, é literatura. Você tem textos, como exemplo, como Protágoras, você tem textos como Mênon, Fédon, Apologia de Sócrates, República, Banquete. É uma grande aí obra desse imenso filósofo chamado Platão. Olha só, ele foi discípulo de Sócrates e será o mestre de Aristóteles, nosso próximo filósofo. Valeu, pessoal, tamo junto. Se você gostou dessa aula, clique e compartilha. Ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto, galera, filosofando na história. Valeu, tchau, tchau.